Olá, pessoal que acompanha a fanpage do blog Notícias e Mais. Boa noite. Nesta noite de sexta-feira, a gente vai falar sobre vacina contra a Covid-19 no Brasil, flexibilização do isolamento social, retorno das aulas em escolas e universidades. E para esse bate-papo nesta noite, a gente conta com a presença do pós-doutor em Imunologia e Epidemiologia, o professor Álvaro Miller da Fonseca, que é docente no curso de Ciências Biológicas e também em enfermagem da Universidade do Estado da Bahia, Campos de Senhor do Bonfim. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo. E a gente vai ter também aí a presença dos colegas Sérgio e Macário para esse bate-papo. Boa noite mais uma vez. Boa Professor, eu noite. começo a questionar, saber do senhor, qual a avaliação que o senhor pode fazer deste momento da pandemia de Covid-19 no mundo e no Brasil? Qual a avaliação que o senhor faz hoje, já quase finalizando o mês de maio? O que o senhor pode dizer sobre a pandemia em nosso contexto? Certo. Primeiro de tudo, uma boa noite a todo mundo, uma boa noite a quem está nos assistindo, né? E eu agradeço o convite de vocês para estar aqui e poder ter essa oportunidade de esclarecer pessoas, né? Pessoas que nos assistem e público em geral. Bom, sobre o cenário atual da pandemia, a gente vê que, para não me estender muito, né, no Brasil, de forma geral, há uma estabilização do que a gente chama, né, da curva de contágio, vamos dizer assim. Seja em termos, não é, simplesmente de novos casos, que é a incidência, seja pela ocorrência ou decorrência de óbitos em virtude da Covid-19. Lógico que provavelmente há uma subnotificação muito grande de todos esses casos, mas essa curva serve como uma amostragem, quer dizer, ela mostra, queira ou não, o comportamento de como a disseminação do vírus e, portanto, a incidência da doença está acontecendo no nosso país. Outra coisa que a gente precisa levar em conta é que o país ele é praticamente um continente, né? Se comparar com a própria Europa, por exemplo, é um continente com um vasto território, principalmente de norte a sul. Por conta disso, há muitas regiões onde esse contágio, esse comportamento da doença é bem típico. Então, a gente vai ter uma diversidade, né, dessas formas Brasil afora. E agora, a doença se espalhou mais pelo interior dos estados, ela saiu mais da capital, de maneira que nessas capitais, na maioria das capitais brasileiras, a gente vê que há uma tendência de queda nessa curva, uma tendência de queda muito leve. Essa tendência de queda, hoje mesmo saiu um boletim da Organização Mundial de Saúde e eu também vi um boletim da Organização Pan-Americana de Saúde, informando que há realmente a tendência de estabilização em alguns países, principalmente no Brasil, com queda em várias capitais. Os fatores sobre o porquê disso são variados. Não é? Eu, como pesquisador, não posso afirmar 100%, mas há uma percepção assim de que a própria, vamos dizer assim, imunização coletiva, imunização também comunitária, ou como gostam de chamar de rebanho, esteja protegendo a população. Quer dizer, nós devemos estar tendo uma quantidade de pessoas que já tiveram contato com o vírus muito maior do que aquela que se estima, mas devido à falta quando eu digo assim, é que não há um número de testes o suficiente, o número de testes que deveria realmente ter sido feito para a gente ter essa ideia. E em termos regionais, ou seja, aqui da nossa região, né, a cidade de São Formoso, São Bonfim, né, todas as demais, como Jaguarari, como Andorinha e, sei lá, Pindobaçu. Vamos pensar na região de São Bonfim. Se percebe que o comportamento ele é mais ou menos similar ao que vinha acontecendo em outras cidades do interior do Brasil. Houve
uma certa explosão, eu digo que começou a haver um maior número de incidências mais tardia em relação às capitais, no caso aqui em relação a Salvador, e depois esse crescimento foi se dando de maneira continuada, né? E agora ele entrou naquilo que não se pode afirmar exatamente que é o pico, mas é mais ou menos como eu previa, entre julho e agosto que houvesse um pico, mas está havendo um patamar. A tendência, a menos que haja alguma coisa muito inédita, é realmente estabilizar e começar a cair gradativamente. Depois, se vocês quiserem falar um pouco do porquê da manutenção dessa curva, do porquê dessa queda mais gradativa, tem aí algumas coisas que já se sabe do porquê desse comportamento no Brasil, que é quase o único no mundo, o tipo de comportamento da curva de disseminação da Covid-19. Boa noite a Boa, todos. Boa noite. boa noite, Macário. Só antes de Macário fazer a pergunta, rapidinho, só fazer uma correção aqui, que eu falei mês de maio, mas já foi, né? A gente está em agosto, viu? Enfim, fica à vontade, Macário. É ao vivo, né? É ao vivo, acabei passando. Bom, boa noite, professor Álvaro, Sérgio, Leandro, boa noite para o pessoal que nos acompanha. A partir de agora, vocês podem aí, além de acompanhar, é claro, curtir, compartilhar também, fiquem à vontade. Professor Álvaro, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte, como o senhor mesmo colocou, e a gente tem ouvido muito isso, o Brasil é um país de dimensões continentais. No entanto, a gente percebe que a forma como a Covid-19 foi tratada no nosso país, o coronavírus foi tratado no nosso país, de forma igual. Na sua forma de ver, na sua maneira, houve algum equívoco aí desde o início até aqui? E se houve, qual ou quais foram esses equívocos? Ou, na sua opinião, não houve equívoco, era isso mesmo, teria que ser tratado da forma que foi, em todo lugar, em todo canto, de forma igual, nesse país de dimensões continentais. Boa noite. Boa noite. Então, Macário, mesmo o Brasil, sendo um país realmente continental, muito extenso, e com essas regionalidades bem típicas, e a gente não pode pensar simplesmente em região Nordeste, em região Norte, em região Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Quando se fala em uma doença, ela não respeita essas fronteiras. Ela vai se comportar de acordo com os pontos de disseminação. Esses pontos de disseminação variam muito grandemente. O que eu quero dizer? Por exemplo, se você tem... E quem é o veículo? O veículo, normalmente, são as próprias pessoas, né? Porque as pessoas é que estão doentes. Então, se você tem um foco em determinado local, e aí essa pessoa ou essa começa a espalhar para uma população restrita, ou seja, para outras pessoas que estão entrando em contato com ela, esse vai ser o veículo. Um exemplo disso foi o que aconteceu, né, em Porto Seguro, se eu não me engano, ou então foi naquela cidade ainda mais ao sul da Bahia, onde houve uma festa. Eu não me recordo agora exatamente se foi exatamente Porto Seguro, mas foi naquela região, em que houve uma festa, né, e com convidados, a maioria deles, que estiveram no exterior poucas semanas antes. E trouxeram, então, né, o vírus para dentro do Brasil. E ali houve uma disseminação grande, um contágio de grandes pessoas reunidas naquilo que a gente chama de aglomeração. Ora, esse é o ponto de disseminação. E isso acaba provocando, então, o espalhamento, vamos dizer assim, do vírus de uma maneira mais ou menos rápida. Ora, é isso que acabou acontecendo em várias regiões do Brasil e principalmente nas capitais, que têm populações de milhões de pessoas entrando em contato uma com as outras. Se é possível listar alguns erros, e houve erros desde o início, é que não se levou a sério, principalmente por parte do governo federal. Não estou aqui fazendo, vamos dizer assim, panfletagem política, não é essa a minha finalidade. Eu estou falando aqui do ponto de vista puramente sanitário ou de saúde preventiva e do que foi feito. Não é? Então, você tem um presidente que foi claramente oposto, em oposição às medidas do ministro da Saúde, na época, o Mandetta, né? Ou seja, que é um médico e um médico experiente, além de político, e sabia o que estava fazendo. Se naquele momento, se houvesse gastado, na verdade até seria mais investimento, né? Em testagem, em procura dos focos dessas pessoas que estavam disseminando, não é? Na cidade, se fosse
feita uma ampla testagem nas cidades, principalmente nas capitais, e quando eu falo ampla testagem, é testar mesmo a maior quantidade possível de pessoas. Aí você já teria um controle muito maior. É o que foi feito no Japão, né, começando principalmente pela capital, Tóquio, é o que foi feito na Coreia, e por isso a Coreia teve tanto sucesso em conter a disseminação do vírus. Depois, na China, quando em Wuhan se percebeu o que estava acontecendo, se começou a fazer as contenções, isolamento mesmo, né? Aquilo que se chama como lockdown, que é, não é, o isolamento, a contenção seria a palavra mais adequada, porque mantinha as pessoas em uma quarentena verdadeira, ou seja, mantinha as pessoas no mínimo 15 dias afastadas de todo o contato e elas sendo supervisionadas. Então, se houvesse sido feito isso desde o início, não teria havido essa disseminação tão grande país afora. Depois, quando essa disseminação já estava instalada e o governo resolveu fazer alguma coisa, ele já tinha perdido a iniciativa. Por quê? Porque as cidades e os governos estaduais começaram a tomar iniciativa para fazer esse controle. Enquanto que o governo estava querendo refrear isso, né, ou esmorecer isso, quer dizer, flexibilizar, tornar mais leve, por preocupado com a situação econômica. Na verdade, isso foi um tiro no pé. Por quê? Porque a crise ela não estava acontecendo, econômica, né? Os problemas econômicos não estavam acontecendo por causa do isolamento, ou por causa da quarentena, ou o que fosse em relação ao combate à doença. A crise vem da própria pandemia, ou seja, mesmo que você não tivesse feito isolamento ou praticado quarentena ou coisas similares, nós teríamos uma crise talvez até mais grave devido à quantidade de mortos que nós teríamos. Exemplo é o que aconteceu em determinados países, até da América do Sul, como o Peru, né, que teve uma situação gravíssima lá. Então, essa situação em que você tem um governo pouco atuante e que tenta, né, negar o que está acontecendo, e daí vem o termo negacionismo, né, porque ele está negando uma realidade, negando aquilo que a ciência está dizendo. Não houve um combate efetivo e se deixou nas mãos dos municípios e dos estados lá que se virem. Foi isso que aconteceu. E como se, depois o governo federal poderia dizer, olha, eu avisei que ia ter uma crise. A gente está vendo que a crise veio de qualquer maneira. E outra, se não fosse esse auxílio dado às pessoas de baixa renda, aquelas que estavam, vamos dizer assim, impossibilitadas de realmente trabalhar, de ter algum sustento, a crise seria muito pior no Brasil. Então, eu vejo que, primeiro, essa falta de contenção inicial, depois a falta de testagem ampla na população e de medidas de regulamentos, de normas que fizessem com que a assistência médica chegasse a essas pessoas que estavam entrando em situação de risco mesmo, em situação de perda de vida. E aí que se começou a construir hospitais de campanha, começou a se trabalhar na abertura de leitos, principalmente de UTI, mas de uma forma um tanto tardia. Você percebe, por exemplo, que agora, né, o número de leitos já está suficiente na maioria das cidades, porque o pior já passou. Então, se a gente tivesse tomado essas medidas de maneira precoce, quer dizer, bem antes, talvez o número de mortes não tivesse sido tão alto. E, com certeza, o número de mortes por síndrome respiratória aguda é muito maior do que esse número que está sendo divulgado para a Covid-19. Entendam que quem morre de síndrome respiratória pode ter sido óbito causado por Covid, mas às vezes a pessoa recebe o certificado, né, de óbito, o atestado de óbito, a família recebe, mas não sabe exatamente se, com certeza, se faleceu daquilo. Só se houver, não há uma certeza, um teste, e o que ocorreu em muitas cidades do Brasil, que a pessoa não teve esse exame feito. Então, se a gente buscar agora pensar na região aqui, eu vejo que já há uma série de medidas
que chegaram em boa hora, mas meio tardias, como, por exemplo, o isolamento das cidades com as barreiras. Foi bom no início, mas agora já é algo mais ou menos que não tem muito porquê você manter essas barreiras nas entradas das cidades, porque quem tinha que entrar já entrou e a contaminação comunitária já se espalhou. E nós estamos agora no momento em que o contágio comunitário ele está muito menor do que o contágio nuclear, do que o contágio, vamos dizer assim, íntimo, familiar, então que a gente chama de contaminação nuclear. Por quê? Porque está ocorrendo dentro das famílias, é quando as pessoas se reúnem para se ver, é quando as pessoas visitam um ao outro, né? Ou se encontram de uma maneira ter um contato mais afetuoso, vamos dizer. Então é isso que tem feito o nível de contágio se manter. E isso você não combate simplesmente com barreiras, por exemplo. Você previne, lógico, com a abertura de novos leitos, como aconteceu aqui no Hospital Municipal, eles vieram, né, em muito boa hora também, mas se a testagem tivesse sendo feita em grande quantidade, aí a situação seria diferente. Então, o que seria o ideal? Seria que houvesse a barreira não para impedir as pessoas de transitarem, mas para todo aquele que tivesse a temperatura mais elevada fosse testado na hora. Ou então, a cada 10 passagens, né, um veículo ou uma pessoa fosse testada, para você ter uma amostragem. Então, aquela pessoa que tivesse teste positivo, vamos fazer um outro teste para confirmar, enquanto isso você vai ficar em isolamento. E a sua família também. E aí você sai triando, né? Você sai atrás dessas pessoas que entraram em contato com aquela pessoa. É isso que foi feito na Coreia, é isso que foi feito no Japão e outros países que tiveram essa preocupação de ir atrás das pessoas. Depois que milhares de pessoas morreram, vamos dizer assim, em grande quantidade na Itália, em outros países, é o que eles começaram a fazer, né? Indo atrás dessas pessoas que são os veículos de disseminação, tá? Então seria isso. Pois não, Maicaro, pode perguntar. Não, era só para lembrar, eu sei que o Sérgio está querendo fazer uma pergunta, então antes da próxima pergunta dele, só sinalizei para que ele saiba, a cidade que o senhor se referia foi a cidade de Trancoso, não é isso? Lá no início, Isso, onde aconteceu foi a cidade de Trancoso, na Trancoso, que parece fronteira com um brasileira. casamento, uma festa, assim, alguma coisa, né, que houve lá. Exatamente. É isso aí. Boa noite, professor Álvaro, os colegas, as Oi, pessoas que Sérgio. nos acompanham. Professor, para, digamos, fechar esse assunto ou até ampliar a discussão, então podemos dizer que se nós estivéssemos seguindo só a ciência e a saúde, poderia ser diferente. Infelizmente, temos que seguir o que a política diz, obedecer a alguns decretos que a todo momento são diferentes, não tem uma linha que a população pudesse se orientar ou que estivesse trazendo efetivamente um resultado positivo. Tivemos um comportamento também da população, talvez justamente por causa dessa questão de um direcionamento mais preciso, também um comportamento que não foi como os outros países que a gente vê, de realmente focar na questão da não proliferação do vírus, pensar no próximo, entendeu? Como a exemplo do Japão, que lá o cidadão, quando está gripado, ele já sai de máscara por iniciativa dele mesmo, né? É justamente isso. Uma No questão Brasil, isso não fosse cultural. assim. Outra questão Não também. estou ouvindo vocês. Posso falar já? Está cortando. Pode falar, então. Pode nesse raciocínio, com cada vez mais. Temos esses números no Brasil. Bom, cortou o resto da questão, mas uma coisa que eu já posso falar é justamente essa questão cultural, né? O Sérgio deu o exemplo do Japão, mas vamos pegar algo mais próximo, como o que aconteceu em Nova York, né? Quando as pessoas se deram conta realmente do problema que estava acontecendo lá, elas aderiram à campanha de isolamento, elas tiveram um comportamento adequado e se esforçaram para evitar a contaminação. Apesar disso, lógico, a gente viu que houve um grande número de pessoas contaminadas e um grande número de mortes, mas elas teriam
sido provavelmente muito maiores, esses dados, esses números, se eles não tivessem aderido de uma forma efetiva. Então, indo ao início da tua pergunta sobre a parte política e a parte em relação à ciência e à saúde, é preciso entender que, antes mesmo de questão política, é uma questão administrativa. Nós temos gestores. Esses gestores, sejam eles prefeitos, governadores, presidente, ou o que for, ou até mesmo o gestor de uma empresa, o administrador de uma empresa, o administrador da sua própria família, né? Então, as pessoas são administradoras, são gestoras, elas têm que comandar aquilo ali e encontrar mecanismos para que as coisas funcionem de uma maneira mais eficiente, mais adequada. Então, antes mesmo da questão política e ideológica, esses políticos, que é normalmente os que estão envolvidos como gestores nas prefeituras, volto a dizer, nos governos, até mesmo na presidência, eles têm que consultar o técnico, eles têm que consultar aquela pessoa que tem o domínio não só da técnica, o conhecimento sobre aquilo. Então, no caso, né, por exemplo, o presidente da República deveria ter ficado extremamente atento ao seu ministro da Saúde e à equipe técnica dele. Mas o que aconteceu foi o desmonte dessa equipe. Aí depois veio um segundo ministro da Saúde, que ficou pouco tempo, que também entrou em choque. E agora nós temos um não ministro da Saúde. Nós temos um interino que virou permanente, mas que não entende realmente da área. Ele é um gestor. Mas se esse gestor não contatar, não consultar as pessoas que realmente têm o conhecimento e sabem o que fazer, não só para combater a disseminação, como, por exemplo, vai consultar epidemiologista, vai consultar infectologista, vai consultar os administradores, os gestores da área de saúde para saber como é que as unidades básicas de saúde estão funcionando nas diferentes unidades da nação. Então, você tem uma realidade no Nordeste, uma realidade no Norte, uma realidade no Centro-Oeste, assim por diante, nas demais regiões. E isso acabou sendo feito muito mais tarde, porque os próprios administradores locais sentiram essa necessidade, né, de mostrar como é que estava a sua realidade, o que estava acontecendo. Não vou entrar aqui no detalhe de desvios que houve, né, de verbas na compra de respiradores, etc., que foi outro grande problema também, que retardou grandemente. Mas, se desde o início houvesse uma orientação clara, gente, é sério o negócio, não é uma gripezinha, é algo que causa óbito em grande demanda. O vírus é muito perigoso, ele vai se espalhar, as pessoas precisam tomar cuidado. Se vocês me perguntarem, mas e o aspecto, vamos dizer assim, religioso, de fé? Lógico que as pessoas podem ter e devem ter a sua confissão religiosa, podem orar, podem rezar, e se isso faz bem para o seu espírito, não tem problema nenhum. Mas não dá para simplesmente achar que isso vai lhe trazer toda e total proteção sem ter olhos para a ciência, sem ter olhos para a técnica. Então, como eu estava dizendo, olha, é preciso, se o governo tivesse dito, é preciso distanciamento social, que houvesse uma cartilha, um protocolo, o atendimento tem que ser feito dessa maneira, vamos estruturar os hospitais, tem que usar máscara mesmo, máscara não é bobagem. Então, você tem aí um grupo de pessoas que não acredita na máscara, que não quer usar máscara, que não quer limpar as mãos com álcool gel, não quer participar de nenhum desses tipos de rotinas, vamos dizer assim, de procedimentos, né, que realmente viram um ritual para proteger não só a si mesmo, mas a sua família e as demais pessoas da comunidade. Isso não é só um egoísmo, não é só uma ignorância, é realmente uma falta de cultura, uma falta de formação no sentido de educação que mostra a essas pessoas que ela tem que ter um comportamento diferente. Então, se houvesse esse tipo de direcionamento, seria mais fácil para o próprio gestor, seja ele um secretário de saúde, seja ele um prefeito ou um governador, tomar as medidas, porque as pessoas iriam aderir, as pessoas iriam fazer parte desses rituais assim. E agora estão pressionados porque, ao invés de nós, como digo país, né, como os outros países em que houve um combate desde o início ferrenho,
Notem que a comunidade europeia, houve países que tentaram não fazer isso e tiveram que voltar atrás. O Reino Unido é um exemplo. Né? Lá, Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? O Reino Unido é um exemplo claro disso. Que no início, o seu primeiro-ministro, o governo também foi negacionista, mas logo em seguida viu que tinha que tomar medidas rigorosas e proteger a população. E olha que eles têm talvez o sistema de saúde gratuito e um dos melhores, se não o melhor do mundo. Não é? Então as pessoas lá realmente têm assistência médica. E mesmo assim houve problema. Ou seja, não é um problema só da nossa cultura, tem outras culturas também, mundo afora, que tiveram um comportamento mais ou menos similar, mas lá se reverteu rapidamente, aqui não. E isso explica, em parte, grandemente, por que a gente tem essa curva em patamar e que está demorando a cair. E agora está forçando aí, sim, os políticos e os gestores a tomar medidas de flexibilização, porque está estagnado, não é? A parte econômica, o comércio, e as pessoas precisam viver, as pessoas precisam ganhar, as pessoas precisam produzir. Então, chegamos num ponto em que há pessoas já protegidas e, infelizmente, outras que não protegidas que vão estar em risco, que há uma retomada de flexibilização, há uma retomada do movimento econômico. Né? Eu acho que isso estão os principais, vamos dizer assim, problemas que a gente teve, com alguns erros realmente graves. Sim, pois não? Não estou Professor ouvindo. Álvaro, eu ouvi algumas Sim. publicações hoje. O senhor consegue me ouvir, professor Álvaro? Eu ouvi algumas Agora publicações sim. hoje e acabei de ver aqui agora, que a OMS diz que o Brasil chegou na estabilização, que o Brasil está com a situação em relação ao coronavírus estabilizada. Até que ponto, ou melhor, o que isso significa numa linguagem mais simplória para que a gente entenda e compreenda? E aí eu aproveito para emendar uma outra questão. Até que ponto essas observações feitas pela OMS em relação ao Brasil especificamente, elas são válidas? Porque a gente percebe que em alguns momentos eles vão e voltam em algumas situações, como por exemplo essa de hoje. Acabei de ver aqui agora, aqui na CNN, já tinha visto durante o dia, e agora de que o Brasil chegou nessa estabilização. Isso significa o que para a gente? Bom, quando a OMS fala que chegamos na estabilização, e é aquilo que eu já havia comentado antes também, está querendo dizer que a curva de contágio, ou a forma como as pessoas estão se contaminando e a velocidade desse contágio, que a gente chama também de taxa de contágio, ela está se aproximando de 1, ou em várias cidades já está abaixo de 1. Isso dá para dizer assim que uma pessoa está contaminando só mais uma pessoa, a gente poderia dizer, né, dentro de um determinado período de tempo em que ela entra em contato com as pessoas que estão convivendo com ela, né? Ou seja, na prática, nós não estamos tendo um aumento exponencial. Quer dizer, o que é um aumento exponencial? Seria aquele: uma contamina 2, 2 contaminam 4, 4 contaminam 8, 8 contaminam 16, 16 32, 64, 128 e assim por diante. Né? Então agora nós temos algo que talvez seja não exponencial, mas somatório. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, 5, ou seja, a velocidade de contágio, a forma de contágio mudou. E quando... Então, por isso que está se dizendo que, na prática, é isso que está acontecendo quando se diz que estabilizou. E está estabilizando com a tendência de queda. E isso decorre muito mais devido às medidas que foram tomadas, ainda que tardiamente, e também ao fato de que se está estagnando na população, quer dizer, aquelas pessoas que potencialmente ficariam doentes estão diminuindo de número. Mas há uma observação aí: o número de jovens contaminados está aumentando, porque os jovens estão se expondo mais. Isso é que tem se verificado em vários países da Europa, e está se verificando em algumas cidades brasileiras também.
né? Os jovens estão sendo menos precavidos, digamos assim, né? E estão se aglomerando mais. Haja vista aí a quantidade de festas, né, com a aglomeração de jovens que a gente vê em várias capitais. Tá? Mas, então, voltando à história, estamos estabilizando, há uma tendência de queda nessa velocidade, no número de contágios, e também o número de mortes, aquela média móvel de 7 dias, ela teve uma alta repentina no último mês, mas agora está voltando a estabilizar e espera-se que comece a cair. Quando há uma flexibilização, como aconteceu em Salvador recentemente, algumas outras capitais, há uma tendência de elevação momentânea, mas depois volta a cair. Um exemplo bem claro, né, desse fenômeno é o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas ainda bem que não explodiu o contágio e voltou a estabilizar e voltou a cair. E é o que se espera, o que todo mundo está torcendo, né? E indo de novo ao início da questão sobre a OMS, sobre as previsões deles, vejam, eles são muito, vamos dizer assim, precavidos, eles esperam os acontecimentos para depois tomar uma posição. Então, eles não aguardam simplesmente o relatório dos governos, eles esperam os relatórios daquelas instituições de pesquisa, das instituições de saúde, aqui no caso no Brasil, por exemplo, da Fiocruz, dos grandes hospitais, não é? E dos grandes centros de atendimento, para terem uma noção exata do que está acontecendo. Então, nas últimas semanas e no último mês, o que eles puderam constatar é que realmente está havendo uma instabilidade e não houve novamente uma retomada de aumento de contágios e de mortes. Então, agora eles podem afirmar com certa segurança que o Brasil entrou nessa fase de estabilidade. E uma coisa que houve aqui em relação ao Brasil, que é peculiar, é essa falta de comunicação, né, entre o governo brasileiro e esses órgãos internacionais. Não sei porquê, deve ter algum motivo político por trás disso. Vejam que o presidente americano também entrou em atrito com a OMS. Há uma tentativa sempre assim de se buscar um culpado nesses momentos, porque o político ele não quer assumir essa responsabilidade. Então ele procura, obviamente, alguém para dizer, a culpa não é minha, a culpa é da OMS. A culpa não é minha, a culpa é dos governadores do estado. Lógico, a OMS ela nunca tinha lidado com uma pandemia tão agressiva, apesar de ter havido já a contaminação da SARS-1 anos atrás, se não me engano, foi em 2009, 2010, até da H1N1, mas dessa forma não houve. E agora uma coisa é certa, essa não foi a primeira pandemia e com certeza haverá, ou aí nesta década ou na próxima, outra pandemia. Se viral ou não viral, não se sabe, mas a coisa que com certeza ocorrerá é uma nova pandemia daqui para frente. Tá? Eu acho que espero ter respondido todas as duas. Professor, quanto ao desenvolvimento de uma vacina eficaz e que atenda toda a demanda em nível de Brasil, o que o senhor pode dizer sobre a perspectiva, a probabilidade de que uma vacina atenda toda a sociedade brasileira? Qual a previsão que a gente pode ter? E até que essa vacina chegue a todo mundo, a todas as pessoas, o senhor falava anteriormente em relação à estabilização, mas a contaminação, o número de mortos vai continuar a existir. Como equilibrar isso? Chegada da vacina, desenvolvimento da vacina eficaz, com a continuidade do tratamento, da luta, do combate, do enfrentamento da Covid no Brasil. Certo. Bom, eu não vou entrar aqui no detalhe técnico dos tipos de vacina, né, mas a gente pode dizer que existem dois tipos básicos de vacinas sendo testadas, entre as várias vacinas que estão sendo testadas mundo afora, né, e a última vez que eu li, havia 23 tipos de vacinas muito promissoras sendo testadas em vários países,
e a última lista que eu vi, eu acho que tinha 8 vacinas já sendo testadas aqui no Brasil. Eu também não vou falar de como essas vacinas têm sido testadas, mas uma coisa que a gente pode resumir assim, é que há um grupo de pessoas, parte desse grupo de pessoas, vamos dizer que seja de 10 pessoas, 5 recebem a vacina e 5 recebem lá uma outra vacina ou uma solução fisiológica. Não recebe a vacina. Então você vai observar o que acontece com esse grupo para saber se realmente essa vacina está funcionando ou se é obra do acaso. E esse número de pessoas e a diversificação desses tipos de pessoas, quando se fala de diversificação, não só diferentes etnias sendo testadas, mas pessoas de diferentes idades, diferentes pesos, com diferentes comorbidades. Quando se fala em diferentes comorbidades, essas pessoas já têm algumas doenças pré-existentes, o que acontece se ela recebe essa vacina? Então, há basicamente 3 fases, 1, 2 e 3, da fase clínica. A fase clínica a gente chama aquela que é testada já nas pessoas, e a última fase é aquela que se a vacina não tem efeitos colaterais e se ela funciona mesmo, nos 2 primeiros grupos, você testa em milhares de pessoas ao longo de 1 ou 2 anos. E aí você tem ideia realmente da eficiência, da especificidade, da sensibilidade dessa vacina e se ela tem grande cobertura, quer dizer, se ela provoca imunidade em 80 ou mais por cento dessas pessoas. Quer dizer, se você tem lá um grupo de 10 pessoas e 8 ou mais realmente geraram imunidade, ou seja, geraram anticorpos contra aquele vírus, no caso, ou contra o patógeno que for. Bom, Ô, professor, o que a gente pode esperar, e a gente tem que... Sim. agora, Diga. eu gostaria de entender, assim, porque a população, principalmente aqui no Brasil, ou até mundial, ficou sabendo como é o processo de uma vacina, a criação de uma vacina, ou seja, a testagem, toda a produção, o período todo, para o desenvolvimento, registro, lançamento, que é 2 anos, chegando até às vezes a 4 anos. E de repente a Rússia surpreende aí do mundo, anunciando que já lançou uma vacina, já está pronta, né, a vacina. Então, por que isso aconteceu lá na Rússia e por que isso acontece em relação a esse tempo todo de pesquisa e lançamento? Tá. É isso que eu ia chegar a comentar agora para responder o restante da pergunta do Leandro. Mas eu já chego nessa questão aí também. Então, é preciso entender que, neste momento, todas essas fases estão sendo encurtadas ao máximo possível. E aquilo que a gente chama de viés ou distorção na pesquisa, ele está sendo meio que desprezado. Ou seja, a gente tem aí chances de erro na interpretação desses dados, mas não é que se esteja queimando etapas. Os pesquisadores estão acelerando os testes, encurtando, diminuindo ao máximo o tempo para, quando já houver o mínimo de resposta satisfatória, você já vai para uma etapa seguinte. Isso porque a pandemia exige. Então, aquilo que se levaria 3 anos ou mais para se obter uma vacina segura, está se tentando fazer em 1 ano e meio, ou até em 1 ano, para que se tenha pelo menos uma vacina com uma certa cobertura, mesmo que não seja mais eficiente. Lógico que isso é uma corrida milionária, porque a empresa que conseguir produzir uma vacina eficiente, ela vai ganhar bilhões de dólares em questão de poucos anos. Então, é uma espécie de aposta, né? E essa aposta pode render muito para uma série de empresas, uma série de governos. Então, isso aí. Só o fato de que isso vai render milhões, bilhões de dólares, já responde um pouquinho do porquê que a Rússia está se arriscando tanto. Né? Mas vamos continuar aqui com o raciocínio. Então, há essas fases que estão sendo encurtadas, porque a crise, não é? e a quantidade de pessoas que estão morrendo exige que a gente acelere. Mas não fiquem pensando assim, que se uma vacina for aprovada até o final do ano, aqui no Brasil, que ela vai imediatamente poder ser utilizada. Ela ainda vai passar por outras fases, até de adequação
de produção, porque não é simplesmente algo que você programa ali uma maquininha e a vacina sai pronta do outro lado. Quer dizer, no final das contas vai ser isso, uma série de máquinas que vão produzir quase que automaticamente a vacina, mas numa quantidade limitada cada mês. Por exemplo, se você pegar a capacidade de produção de biomanguinhos e juntar com o que é a da Fiocruz, no Rio de Janeiro, né? Que é, vamos dizer assim, o laboratório industrial lá, que tem capacidade de produzir vacinas, e o Instituto Butantan em São Paulo, acredito eu que a capacidade deles seja de 100 milhões de doses num ano. Então, mesmo que a gente chegue a produzir 100 milhões de doses em um ano, a gente ainda não conseguiu imunizar metade da população brasileira, que está aí por volta de 210, 220 milhões de habitantes. E outra coisa que tem que entender, você não consegue imunizar as pessoas em um mês. Lá, meses de trabalho, e você vai ter que eleger, quer dizer, você vai ter que escolher, olha, primeiro serão imunizados os mais idosos, porque são o grande grupo de risco, e também os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, aquelas pessoas que trabalham diretamente. Tá, e depois qual o segundo grupo? Alunos e professores que convivem em grande risco, principalmente os das séries iniciais do ensino fundamental e básico. E aí vai subindo. Então, essa estratégia, que já é outro problema, porque está sendo criticado lá nos Estados Unidos que eles não têm. E aqui o Brasil muito menos. Nós já temos uma experiência em campanhas de vacinação muito eficiente, seja para H1N1 e para outros tipos, né, de campanha, mas o que poderá acontecer é que, se não houver um planejamento logístico, isso vai demorar muito mais tempo do que se está pensando. Então, digamos, há uma vacina que vai começar a ser utilizada e comercializada a partir, vamos dizer, praticamente daqui a um ano, né, ou antes. Vai demorar para as pessoas realmente estarem imunizadas e a gente poder circular sem problemas. E esse vai demorar aí uns 2 anos adiante, ou até talvez 3, para que realmente a maior parte da população brasileira esteja imunizada. E uma coisa que é preciso ficar bem clara, continuará havendo casos relativamente numerosos de Covid-19 nos próximos 2, 3 anos, assim como há casos e óbitos causados por H1N1, por exemplo. Números baixos, mas continuará. Só que a Covid, a gente fala em números relativamente baixos, porque ao invés de acontecerem, digamos, 700, 700 ou até 1.000 casos e óbitos por dia, vai diminuir, digamos, para 10 óbitos por dia, 100 óbitos por dia, mas isso vai ser uma realidade que vai se manter aqui no Brasil e no mundo, em vários países, durante muito tempo. Só que se espera que realmente haja uma vacina que consiga imunizar toda a população para que esses casos sejam realmente de óbito, sejam exceção. E para concluir, em relação ao que aconteceu na União Soviética, né? Melhor dizendo, na União Soviética, não, na Rússia, eles deixaram muito tempo de ser União Soviética, mas na Rússia é que eles resolveram queimar várias etapas. Então, eles viram que há um antígeno que provoca, que é uma parte do vírus, e eu não sei exatamente qual é a tecnologia que eles utilizaram, se eles usaram o próprio vírus atenuado, ou se um vírus conhecido atenuado, ou se foi técnica de RNA, mas eu acredito que não seja técnica de RNA, porque ela é mais complexa e mais demorada, exige uma tecnologia que não é qualquer laboratório que fabrique vacinas tenha hoje em dia. Então, provavelmente, eles estão utilizando um veículo, né, um vírus atenuado, que provoca a célula lá, a célula humana, os linfócitos B, a produzirem anticorpos contra o vírus. Se isso realmente está acontecendo, e eles não têm todas as garantias, é uma grande aposta. Vai que funcione. Bom, se funcionar, maravilha. E eles vão ganhar com a imunização da população e vão ganhar também com a comercialização da vacina, obviamente, como eu disse, bilhões de dólares. Se a cobertura ou a eficiência dela for baixa, pelo menos está imunizando alguma parte da população. Se não funcionar, foi o risco deles, que vão ter que voltar atrás e usar outra vacina, produzir uma vacina realmente eficiente. Né?
Sim? Professor Álvaro, talvez Diga. seja mais especulativa. Talvez não, a pergunta que eu vou fazer para o senhor é mais especulativa. Mas, assim, eu vi uma série de publicações, acompanhei algumas reportagens, inclusive, falando sobre. A gente sabe que o coronavírus surgiu, na verdade, na província de Wuhan, né, lá na China. Mas vi, e acho que o senhor tem essa informação também, de que o estado de São Paulo já havia assinado um contrato com essa empresa que vai produzir a vacina chinesa em agosto de 2019. Depois vem aí agora essa questão da Rússia, que diz que já tem uma vacina pronta. É por isso que eu digo que a pergunta é especulativa. Talvez esses países, ou cientistas desses países, já tivessem conhecimento deste vírus e, na verdade, ele não surgiu lá na província de Wuhan em dezembro, eles já conheciam, já sabiam, talvez, sobre essa problemática? Olha, isso realmente é Ou especulação. seja, poderemos Hoje em dia, ampliar a teoria da conspiração? Não é nem teoria da conspiração, é que, na verdade, eles poderiam ter conhecimento, né? Tendo em vista de que tem essa série de Não, informações aí, não, é né? porque algumas pessoas. Não, é porque algumas pessoas gostam dessa teoria de conspiração. Algumas pessoas alimentam isso aí. Assim, algumas pessoas alimentam essa questão de teoria de é, conspiração. Não é que a Mas gente está é que achando que aí é são isso, entendeu? mas é que realmente é porque aí são fatos, são informações que realmente são verídicas, né, professor? Uhum. assim, tem algumas coisas que causam uma certa, vamos dizer assim, confiança. Por que certa desconfiança? Apesar do que se fala da toda a comunidade científica, há umas coisas muito peculiares. E eu digo assim, o vírus da SARS, o COVID-SARS, são vírus já bastante conhecidos. Eles não são inéditos. Uhum. Esse vírus, sim, ele tem características inéditas e conseguiu, vamos dizer assim, se tornar, a gente pode dizer, né, popular no ser humano. Quer dizer, ele está se hospedando no ser humano e utilizando as células do corpo humano para se reproduzir. Ele não tinha esse contato evolutivo antes. Quer dizer, ele não usava o corpo do ser humano para se reproduzir. Mas o vírus SARS-CoV, e daí eles recebem diferentes números, né? Esse seria o SARS-CoV-2, o vírus da SARS já era coisa. Então, muitos desses laboratórios já trabalhavam com produção de vacinas SARS. Então, eles já tinham uma tecnologia. O que se sabe, por exemplo, é que quando houve a primeira disseminação e ocorrência de um vírus que foi contido, que foi o SARS-CoV-1, anos atrás, quase 10 anos atrás, assim, tudo pesquisado para aquele vírus da SARS tivessem sido produzidos, talvez hoje a gente já tivesse uma imunidade cruzada, quer dizer, vacinas sendo dadas para um vírus, mas que acabam funcionando também com um outro, ou pelo menos já laboratórios grandemente estruturados, montados para simplesmente adaptar a sua tecnologia e usar os dados anteriores para produzir uma vacina eficiente. Porque, basicamente, quase todas as vacinas que eu li, elas estão indo contra a proteína de acoplamento do vírus, que é a proteína S, também chamada de spike, né? Seria, digamos assim, a proteína de ancoragem ou de acoplamento. É mais ou menos como o engate do carro, entende? Você chega ali e tem que aquela bola de engate do veículo no reboque. Então, vírus tem que haver uma outra molécula que vá lá e encaixe e que permita, uma vez encaixado, uma vez que o vírus está grudado na célula, ele vai abrir a membrana, né, como se fosse uma capa, e ao abrir esse buraquinho, ele insere lá dentro o seu RNA. É aí que a bagunça, inserindo esse RNA, vai fazer com que esse RNA chegue até as outras moléculas responsáveis pela produção e construção de moléculas
da própria célula, só que em vez de construir moléculas para a célula, o vírus muito esperto vai lá e faz com que essas moléculas construam outras do próprio vírus. Aí constrói lá centenas de novos captoides, de novos vírus dentro daquela célula, ela acaba morrendo e libera os vírus. Basicamente é isso que está acontecendo. Então, o que essas vacinas tentam evitar? Tenta evitar esse acoplamento. Tenta evitar que o vírus vá lá e faça aquele contato como se fosse uma ancoragem, né? Ele não consegue se acoplar. Não conseguindo se acoplar, ele não vai infectar a célula. É isso que elas estão evitando. Então, se já houvesse conhecimento exatamente de quais moléculas, como fazer para bloqueá-las, porque já havia contato com um vírus parecido, ou até mesmo se esse vírus e há a suspeita que, não comprovada, do Serviço de Inteligência americano, de que há um centro de pesquisas em Wuhan que esse vírus seria o da SARS-CoV-2, ele já poderia ter sido, vamos dizer assim, investigado, conhecido há muito tempo. E daí poderia ter havido um acidente e ele acabou sendo exposto fora do laboratório. Não sei, isso é um boato, não é certo. Por enquanto, o que se sabe é que de um animal silvestre e se suspeita do pangolim ou de um morcego. Ele é muito similar a um vírus SARS-CoV encontrado, ou coronavírus, né, encontrado em morcegos da região. E lá se sabe que há esse contato com animais silvestres. Inclusive, haverá agora, no mês de setembro, um congresso na UNEB, chamado de Congresso Unebiano de Ciências Biológicas, onde eu vou estar numa mesa redonda com as professoras da UNEB, e a gente vai discutir isso, justamente origens desse vírus e de novos patógenos a partir de animais silvestres que poderão causar futuramente novas pandemias. Então não há como ter certeza de que ele veio realmente da natureza ou se foi dado por um pesquisador ou coisa assim. Interior de infelizmente esses centros de pesquisa já dominam esse vírus e aí fica muito mais fácil você produzir uma vacina e de maneira rápida. E é isso. Ou se os russos estão lançando uma grande aposta na mesa, estão blefando ou não, não sei. Mas essas são as possibilidades. É isso. Só reforçar mais uma vez que nessa noite de... Será que é o meu internet? Pode ser internet, professor. Eu não estou ouvindo o Leandro. Só para reforçar mais uma vez, a gente está conversando nessa noite de quinta-feira com o pós-doutor em Imunologia e Epidemiologia, Álvaro Luiz Miller da Fonseca, que atua nos cursos de Ciências Biológicas e Enfermagem da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campos de Senhor do Bonfim. Não estou ouvindo nada. O senhor consegue nos ouvir? Está conseguindo me ouvir, professor? Caiu meu áudio. O senhor consegue me ouvir? Está ouvindo? Não, o professor Álvaro não consegue ouvir. Tem áudio. Ele vai sair e entrar novamente. Tá sem áudio, professor. Provavelmente seja a internet, né, Leandro? Ele pode ter perdido. Estava travando um pouquinho. O seu sai... Pede. Ele saiu, ele deve conectar novamente aí, né? Enquanto o Leandro mandou mensagem para ele aí. Sérgio, só lembrando que hoje é sexta, viu, Leandro? Você parece que não dormiu hoje à tarde, não. Leandro falava agora há pouco que hoje é quinta-feira, vamos descontrair, né? Enquanto o professor Álvaro vai conectar aí. Hoje é sexta. Lembre-se que hoje é sexta. Com certeza a dona Rita de Cássia já conversou com o senhor, meu amigo Leandro. O professor Álvaro retornou aí. Agora, consegue nos ouvir agora, professor Álvaro? Agora sim. Ok, aqui, tudo bem. Pronto. Professor, queria saber do senhor,
sobre o retorno das aulas em escolas e universidades. Qual é a opinião do senhor? Já dá para pensar no protocolo de retomada dos estudos? Bom, eu não vou falar da realidade da UNEB, porque isso poderia gerar, de alguma forma, uma má interpretação, vamos dizer assim, né? Nós vamos falar de modo geral, seja no Estado ou algo que tem sido mais defendido no município de Salvador, né? Então, há uma série de protocolos, de medidas de segurança que podem ser tomadas para assegurar uma segurança mínima, que a gente chama de biossegurança, principalmente dos alunos e dos profissionais envolvidos ali no ensino, né, no dia a dia da sala de aula e da escola. Essas medidas de biossegurança, elas não são garantia de que não haverá nenhum contágio. Hoje também, ou ontem, né, houve um anúncio eu não lembro se foi a própria OMS ou de um instituto de pesquisa americano, dizendo que as crianças muito jovens, elas são grandes veículos ou grandes vetores, né, de contágio, porque têm alta carga viral e, apesar disso, são assintomáticas. Então, elas são grandes disseminadoras, mais jovens são grandes disseminadores. E aí poderia estar ocorrendo aquilo, da criança não sentir a doença, não perceber, mas leva para casa e aí os parentes acabam desenvolvendo os sintomas da Covid. Isso é um risco. Bom, mas no final das contas, é preciso ter noção de que há medidas que podem ser tomadas, mas elas não são baratas e elas não são, vamos dizer assim, fáceis de serem seguidas. Por exemplo, ao chegar na escola, limpar os pés, tapetes de higienização, né, de esterilização, já chegar de maneira ordeira, limpar as mãos, né, com álcool gel, dirigido para a sala de aula. Essas crianças teriam que ter, e não só crianças, mas estudantes universitários, teriam que ter a sua temperatura verificada antes de entrar na sala de aula, uma série de comportamentos, nada de abraço, nada de juntamento, nada de correria. Vejam uma série de circunstâncias. É fácil você dizer para um adulto na universidade, olha, não se ajunte, não se cumprimente, não se abrace. Diz isso para uma criança que está louca para ver seu amiguinho. Não, nada de ficar lá, É verdade. brincando de pegar, de ajuntamento, suando, correndo feito um louco. Gente, isso aí vai ter que ser com muita segurança, com muito cuidado. E, além disso, troca de material, pega daqui, pegar um brinquedo ou outras coisas, não pode estar acontecendo. Então, a preocupação com a biossegurança é também com o próprio comportamento. Se esse comportamento, protocolo, foram seguidos à risca, talvez dê para as aulas voltarem agora sem a vacina. Então, a gente fala em salas de aula ventiladas, abertas, menor número de alunos, metade do número de alunos dentro de sala de aula. Olha, a gente sabe que aqui no estado da Bahia é praticamente impossível você ter aula no verão sem ar-condicionado, mesmo que você abra todas as janelas. E aí, como é que vai fazer? Então, dispor de todos esses cuidados, ter o banheiro sempre higienizado e limpo, sendo limpo, 2 a 4 vezes por turno, nessas escolas, em outros locais que estão de ensino, será que vai ser dessa maneira? Eu vou confessar para vocês, a gente sabe que existem instituições de ensino que não tem nem papel higiênico, não tem sabonete líquido, não tem, às vezes, nem água corrente e água, e os bebedouros. Os bebedouros não têm que ser desligados. Onde é que as crianças e as pessoas vão obter essa água? Vão ter que levar de casa. A comida também. Não vai poder estar servindo comida ali na cantina, da maneira como está sendo servido agora, porque você tem que trazer seu lanche de casa. Então, o protocolo ele tem que ser muito bem delineado, tem que ter toda uma série de cuidados. Se não for possível isso, a minha opinião própria é de que não se deva retomar as aulas enquanto estão havendo, porque vai se correndo um risco desnecessário
com essas crianças, com esses jovens. E também com o profissional que vai estar dando aula lá. E, logicamente, com os servidores, funcionários, porque daí você envolve o administrador, o secretário, envolve um faxineiro, envolve uma pessoa encarregada do transporte de alguma coisa. Né? Quando se fala em próprio transporte, o comportamento das pessoas dentro do veículo que vai até a escola. Né? Hoje se sabe que o confinamento dentro de coletivos, dentro de trens, aproxima muitas pessoas e aí facilita o contágio. Então, eu acho que em observando uma série de coisas e dando infraestrutura e dando orientação e seguindo a lista de protocolos, é possível voltar com determinadas atividades de aula até presencial. Mas, do contrário, não. Não recomendo e acho que não será viável. Bom, Depende do que vai fazer e como vai fazer. agradecer aos nossos parceiros, a Netcom, que agora é Rex Internet, escolha seu novo plano, 50 mega. De novo, não estou ouvindo. Enquanto o Álvaro, o professor Álvaro aí sai novamente e entra, porque acho que ele vai fazer o mesmo processo. A gente vai agradecendo aqui os parceiros, não é isso, colegas? Vamos agradecendo os parceiros enquanto o Álvaro faz o mesmo processo aí. O professor Álvaro faz o mesmo processo, só pedir para ele fazer a mesma coisa aí, entrar e sair novamente, tá bom? Acesse aí o plano, acesse o site www.rexinternet.com.br, conheça os planos ou ligue 99908-1508 e conheça aí os planos da Rex Internet. Uniaselv EAD graduação e pós, promoção, matrícula grátis e uma bolsa especial até se formar. Polo de Campo Formoso, Praça Freirino, Graflagem, Empório Business, telefone 74-99929-2707. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, Serviços de Aposentadoria Rural, Salário Maternidade, Pensão Rural, BPC Loas, tem parceria aí com a Advocacia Novaes e Dantas, telefone 3645-3386, fica na Avenida Juca Marques, no centro de Campo Formoso. E também a RB Assessoria e Projetos, presta serviço com ITR, CC, IR, CEFI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários e o georreferenciamento. Fica na Praça do Comércio de Laje dos Negros, telefone é o 74-99959-0083. Tudo bem aí com o professor Álvaro? Sim, já retornando. Está ouvindo agora, professor? Muito bem. Professor, e com relação à questão pedagógica, quais são as maiores dificuldades? Uma novidade para os professores, para os alunos, com aulas remotas, enfim. O que o senhor pode falar sobre essa questão pedagógica? Bom, as aulas, vamos dizer assim, remotas, elas não são uma grande novidade para a maioria dos professores, que são essas aulas remotas. São aquelas que você tem algum auxílio ou utiliza alguma ferramenta à distância, principalmente a internet, né? Ou fornece material para os alunos depois de usarem em casa, seja alguma gravação, um vídeo ou simplesmente uma apostila de estudos dirigidos e assim por diante. Ou quando você faz reuniões à distância com os alunos até a orientação. Esse trabalho é remoto, volto a dizer, não é tão novidade assim. Só que se tornou muito mais frequente agora. E aí nós, professores, tivemos que nos adaptar rapidamente a poder nos reunir remotamente, a poder orientar remotamente, inclusive a participar e a produzir lives, né, como posso dizer, que seriam orientações ou falas com vídeo ao vivo, né, a videoconferência. Mas aquilo que se chama de EAD, porque na verdade a aula remota é um tipo de EAD, seria o estudo à distância, e aí você poder realmente ter toda uma infraestrutura, todo um planejamento para organizar um curso, um componente, uma disciplina à distância, e isso realmente está exigindo que os professores se capacitem. Então, no caso da UNEB, aqueles professores que não tinham um contato tão grande com essas tecnologias de mídias à distância estão se capacitando. Há cursos que estão sendo ministrados também à distância.
O nosso departamento aqui vai fazer nos próximos dias ou nas próximas semanas um curso para praticamente todos os alunos não, todos os professores do departamento, né? Alguns já fizeram, e também para a utilização de outras, vamos dizer assim, apps, outras tecnologias. E isso não apenas para este momento, mas para algo que vai se tornar, de certa forma, mais usual, mais comum. Aliado a isso, há toda uma modificação didático-pedagógica, por exemplo, na forma como você ministra a aula, na forma como você organiza os conteúdos e apresenta os conteúdos, na forma então, a distribuição desses assuntos, como vai falar para o aluno, porque falas muito longas, elas acabam se tornando muito dispersivas, então você não pode fazer longas reuniões, longas aulas, e isso causa dispersão. O aluno precisa ser chamado a participar de uma aula dessa. Então, todas essas técnicas e ferramentas têm que estar sendo atualizadas, têm que estar sendo repassadas para os profissionais, e também, pedagogicamente, a própria forma de avaliação. Talvez esse seja o maior desafio no momento, quando forem começar as atividades remotas ou EAD, já há uma série de ferramentas, já há uma série de tecnologias, como o próprio Moodle, por exemplo, ou através de uma ferramenta da Microsoft chamada de Teams, que possibilitam a utilização de uma série de meios, né, de você poder aferir, verificar o conhecimento obtido pelo aluno no aprendizado. Mas isso é uma novidade realmente, né? É algo que não é habitual. Então, há uma série de adaptações didato-pedagógicas que os professores que se atualizar estão tendo que modificar para atender esses alunos. Mas a UNEB é peculiar porque ela, assim como a maioria das públicas, né, ela não está ministrando aula. Mas se a gente pegar as particulares, e há universidades particulares e faculdades particulares aqui na região, elas já estão em franco uso dessas tecnologias. Os professores, de maneira muito rápida, tiveram que tratar e modificar os seus componentes, modificar as suas disciplinas, a forma de dar aula para atender a esse alunado e atender a própria instituição. Eu acho que é isso. Professor Álvaro, eu vou lhe fazer uma pergunta com base em um diálogo. O senhor consegue me ouvir, professor Álvaro? O professor Álvaro não consegue ouvir? Estou ouvindo aqui de novo. Vou sair e voltar. Tá ok. Que coisa. Provavelmente seja a internet, né? Tá picotando a internet dele, tem alguns momentos que a internet dele está falhando, então provavelmente haja essa queda de conexão e ele não consiga nos ouvir. Aproveitar e lembrar aí o pessoal, pedir para se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/notícias e mais, agradecer as pessoas que já se inscreveram, pedir também às pessoas aí que continuem acompanhando, www.noticiasemais.com.br. Professor Álvaro retornou aí, já a gente retoma então o nosso bate-papo. Pedir ao pessoal também que acompanhe as publicações no Instagram, né, tudo aquilo que a gente disponibiliza lá no Instagram, @Notícias e Mais, você já conhece, já sabe um pouquinho, e a gente está preparando uma série de novidades aí, é claro, próxima oportunidade a gente vai estar trazendo o mais rápido possível. Professor Álvaro, eu falava que eu queria perguntar para o senhor algo que nós conversávamos aqui em off, antes de começar a nossa live ao vivo. Independentemente do que deixou de ser feito no passado, está sendo deixado no presente, no futuro, tanto nas universidades públicas estaduais quanto nas universidades federais. O senhor acredita que é preciso que os governantes eles vejam, eles pensem de forma diferente em relação aos investimentos, tendo em vista que a gente tem material humano muito bom, de uma qualificação imensa, são diversos profissionais, cientistas, que estão lá fora, trabalhando em outros países, porque não tiveram, ao longo do tempo, o apoio que seria necessário para desenvolver tecnologias, desenvolver medicamentos, desenvolver dos mais diversos aí, nos mais diversos campos da medicina, da ciência dentro do nosso país. O senhor acredita que
os políticos, eles deverão olhar para as universidades, para os cientistas do nosso país de forma diferente no que diz respeito a investimento, e aí eu digo governos dos estados e também do governo federal. Sim, como a gente tinha conversado antes, tá? É preciso que haja essa mudança de comportamento. É preciso que a gente entenda que educação é antes de mais de tudo, por exemplo, e é investimento para o futuro. Nunca será dinheiro perdido em investir em educação de uma forma séria. Eu não falo isso porque sou professora, basta um simples raciocínio. Educando que você forma todos os outros profissionais. Então, quando você tem, desde a base, não estou falando lá só da universidade, mas desde a base, escolas bem estruturadas, alunos bem alimentados, bem atendidos, felizes e com atividades para se ter. E quando eu falo de atividades, não é só estar dentro da sala de aula, mas atividades até de entretenimento, que ele se sinta bem na escola e não queira sair dela. Eu lembro da minha infância, eu adorava ir para a minha escola. Eu ficava até chateado quando tinha que ficar em casa. Porque a minha escola não era só ver amigos, não era só socializar. E eu não sabia na época, não tinha consciência disso, né? Mas aquilo lá era brincadeira também. Você ia para jogar bola, fazer isso, ver os amigos, tinha várias atividades, então eu gostava de biblioteca e assim por diante. E hoje eu lembro ainda com carinho da escola, e foi escola pública. Eu posso dizer que eu nunca paguei para estudar, mas hoje em dia não se vê isso. Né? Você vê muitos profissionais sendo formados em escolas particulares. Tá, pode, lógico que pode. Não tem problema nenhum de estar sendo formado numa escola particular ou fazer um curso em uma boa escola privada. Mas por que a gente não volta a ter, como tinha antes, escolas públicas muito boas, em que se coloca em dúvida até mesmo, será mesmo que eu vou querer matricular meu filho só porque eu tenho condições numa escola privada, ou eu vou querer manter ele numa escola pública? Entende? E aí você chega até a universidade. Lógico que pode ter universidade privada, ninguém está contra isso. Mas investir os governos, né, nessas bases de formação e chegar até a universidade, que no Brasil, diferente de uma grande quantidade de outros países, é quem produz cientificamente no Brasil. O Brasil tem essa peculiaridade. São poucos institutos de pesquisa, são poucos laboratórios, são poucas instituições privadas que produzem ciência. E hoje, de maneira, vamos dizer assim, mais difícil, talvez até da pior maneira possível, está se descobrindo a importância de investir em saúde, em educação, em pesquisa, em ciência no Brasil. Mas, para concluir, infelizmente, eu acho que a curto prazo, essa política, esse pensamento de investimento em ciência, de investimento em educação no Brasil não vai mudar. Talvez, mudando os próximos governos, isso comece realmente a mudar. Mas, está para os 2 próximos anos, quando começarem a vir os resultados realmente de uma nova vacina ou da consciência, quando o povo começar a olhar para trás e ver o que foi 2020, começa a dizer, não, tem que mudar, tem que investir em educação, tem que investir pesado em ciência e tecnologia para a gente poder, no futuro, ter segurança, não só em saúde, mas em várias outras áreas. Por exemplo, produção de novos alimentos de maneira mais eficiente, de maneira mais sustentável, produção de tecnologias de comunicação de maneira nacional, utilizando também tecnologia internacional, mas que comunicação, que informática seja algo realmente comum a todo brasileiro, que haja inclusão digital. Então, vai vir aí a internet 5G, que vai permitir comunicação de maneira muito mais veloz do que a gente está tendo. Provavelmente não teríamos essa dificuldade que eu estou tendo aqui de perda de sinal, né? Se a gente tivesse 5G. E depois já vem a 6G, né? Então, tudo isso não é só saúde, tem uma série de áreas que o Brasil é muito precário e precisa de investimentos, né? A gente não pode continuar um país produtor de commodities. E quando eu falo produtor de commodities, de todos os setores, não é só petróleo, cana-de-açúcar, soja. Mas o Brasil não é nem um país agroindustrial, é um país só agro, praticamente. A gente precisa ter
agricultura forte, indústria forte e tecnologia forte. Verdade. Certo? Em todos os sentidos. Eu acho que é isso que espera. Tomara realmente mudem, e eu mordo a minha língua aqui, já no ano que vem começa a ter grandes investimentos, mas eu estou bem cético em relação a isso. Professor, o senhor fala, Bacari questionava sobre a educação, a necessidade de investimento. Já fugiram um pouquinho do nosso protocolo aqui sobre os impactos da Covid no Brasil. O senhor atua no campus da UNEB de Senhor do Bonfim. Seria interessante o senhor também comentar um pouquinho sobre o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua relação, independentemente desse momento, da necessidade de trabalhar, o papel da imunologia, enfim. Independentemente desse contexto, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre. Inclusive o que vem sendo desenvolvido aí, né, Leandro, dentro Sim, da da universidade, com a universidade. atuação da equipe do professor Álvaro. Isso. Certo. Então, eu agradeço esse espaço de poder estar divulgando. E aqui eu não quero me esquecer de ninguém, né, mas a gente tem uma equipe bem grande, graças a Deus, dentro do meu grupo de pesquisa. E eu falo meu porque eu chefio e eu comecei com muito pouca gente há mais ou menos 12, 10 anos atrás. Basicamente só eu e duas alunas que eu comecei a orientar e hoje já se tornaram profissionais, a Poliane e a Rayane. E aí, paulatinamente, foram entrando outros professores. E hoje a gente já conta com uma equipe até grande de professores. A professora Ariel Lete, a professora Agnete Trelsen, há outras professoras, que eu não lembro agora do sobrenome, mas a Raíssa, a Jennifer, não é? Entre outros colaboradores, até de fora da UNEB, como o professor Manuel Messias, da Univasf. No início, houve uma grande ajuda de quem foi o meu orientador de doutorado e depois meu supervisor no pós-doutorado, o professor Davi Couto, da Universidade Federal da Bahia, da UFA, a professora de lá também, a Fernando Washington. Então, houve a participação e ajuda de uma série de pessoas e outros profissionais daqui, como o médico Fábio Damasceno, que tem nos auxiliado, nos ajudado bastante nessa pesquisa, e todo o grupo de alunos e bolsistas, que eu não vou comentar aqui o nome de todo mundo, mas atualmente há 7 alunos participando entre iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso, trabalhando lá conosco. Né? Ou seja, há um grupo que está produzindo, que está fazendo, e volto a dizer que, infelizmente, com a infraestrutura que não é a adequada. E a gente, desde o início, tem feito coisas significativas e praticamente sem grande custo para a universidade. Eu não vou agora entrar aqui em detalhes e tentar criticar nesse sentido, só que realmente a gente tem feito muita pesquisa e basicamente é só com as bolsas de iniciação e gastos, vamos dizer assim, do próprio bolso, né, que acaba acontecendo com a maioria dos profissionais do Brasil. Então, a gente desenvolve uma série de pesquisas na área, principalmente de saúde. Eu trabalho com doença cardiovascular, com aterosclerose também, e entre essas doenças cardiovasculares, além da aterosclerose, com hipertensão, com diabetes, há uma série de outras doenças que a gente pretende investigar futuramente, talvez a doença falciforme, que não é exatamente uma doença cardiovascular, mas é uma doença circulatória, e entre outras coisas, né? Então, isso tudo começou investigando os fatores de risco, que é outro aspecto que a gente investiga há muito tempo, os fatores de risco cardiovascular associados à aterosclerose, à diabetes, à hipertensão, tudo começou dessa forma. A gente coleta dados nas unidades básicas de saúde de Senhor do Bonfim, e isso, volto a dizer, já há 10 anos praticamente, e eu agradeço sempre o apoio
dos diferentes secretários de saúde, das prefeituras, que sempre cooperaram conosco e permitiram que a gente tivesse essa ação. Ou seja, os alunos vão para dentro das unidades de saúde, coletam os dados de maneira sigilosa. Já houve um trabalho, inclusive, sendo desenvolvido nesse último ano, de uma aluna que sensibilizou, quer dizer, ela conscientizou os usuários dos postos de saúde, os clientes, os pacientes, sobre os riscos cardiovasculares e o que representa essas doenças e como ela pode tentar evitar, né, agravar ou entrar numa situação de risco maior devido a essas doenças, principalmente diabetes e hipertensão. Então, como eu estava dizendo, há uma série de pesquisas sendo desenvolvidas, especialmente em relação a diabetes, hipertensão, aterosclerose, síndrome metabólica, né, com dados já bastante consistentes. E dentro do grupo, recentemente, há 4 publicações, todas elas em revistas internacionais, sendo que 2 delas de uma revista, vamos dizer assim, relativamente importante, né? Porque na área de saúde é realmente muito difícil você publicar em revistas de alta qualificação. E com todas as dificuldades, mesmo assim, a gente teve essas 4 publicações recentes nos últimos anos. Além disso, né, há uma novidade aí, pela primeira vez aqui na região, a gente está pesquisando a relação dos fatores de risco cardiovascular, a ocorrência, né, de eventos cardiovasculares, principalmente do infarto agudo do miocárdio, né, que seria o infarto, né, propriamente dito, o ataque do coração, em outras palavras, e o AVC, que seria, digamos assim, o derrame, né, o rompimento de um vaso no cérebro, a formação de um edema. A gente está estudando essa série de eventos em relação ao clima da região. Então, eu tenho um amigo e colega que é meteorologista, que está nos ajudando, e também o professor Ariel Lett, na parte de estatística, e a gente está já com primeiros dados preliminares confrontando a ocorrência de eventos cardiovasculares nas unidades de urgência e emergência de São Bonfim, principalmente a UPA e o SAMU, e está tentando ver um histórico disso, a relação disso com as alterações no tempo, né, as alterações climáticas ao longo dos últimos anos em Bonfim, mas a gente tem dados climáticos dos últimos 8 anos da região de São Bonfim. É lógico que a gente pode pensar, mas por que isso? Né? Quer dizer que está realmente ocorrendo alteração climática, está afetando? A gente não sabe se está afetando, a gente vai ver. Né? Onda de calor aqui no Nordeste não é a mesma coisa que onda de calor no Sul, onde é mais frio. Aqui a gente tem o hábito de estar sempre mais ou menos com calor, apesar que está um frio atualmente na região de Bonfim, né? Mas será que tem alguma relação? Será que quando as pessoas estão sobre um estresse de muito calor, muita umidade, ocorrem eventos cardiovasculares? Não sei. Então, a gente está pela primeira vez pesquisando isso e já temos os primeiros dados. Tem 2 alunos trabalhando já há mais de um ano na coleta desses dados e na análise desses dados. Então, são coisas assim que a gente vem desenvolvendo e o último trabalho agora, ele já se estender, no mínimo pelos próximos 5 anos, a gente está acompanhando um grupo de 200 pessoas para ver como as doenças cardiovasculares se comportam anos nessas pessoas. Né? Então, é aquilo que a gente chama de investigação de segmento, de acompanhamento dessas pessoas. E, além disso, a gente participa de congressos regionais, congressos nacionais, publicando resumos, divulgando o nosso trabalho. A gente faz contato com investigadores de outras universidades, até de outros estados, trocando conhecimento, trocando ideias, né? Além de proporcionar a própria formação e especialização desses alunos que depois daqui muitas vezes saem para um mestrado, coisa assim, segue carreira para pesquisa. Então, basicamente é isso que tem sido feito, um trabalho muito mais em epidemiologia do que basicamente em imunologia. Tem sido desenvolvido ali no nosso laboratório, que é o LAIM, Laboratório de Imunologia e Biotecnologia, e o grupo que é chamado de Grupim, mas que é Grupo de Pesquisa em Imunologia e Doenças Cardiovasculares. Então, esses trabalhos
de modo geral, que a gente desenvolve lá. Sérgio, tem uma pergunta, Sérgio? Está divulgando aqui. Espero não Ô, ter professor, perdido ninguém de muito colega. não sei se está ouvindo aí, professor. Você está ouvindo? Professor, E, de novo, não estou ouvindo. Então sai aí. Deu para perceber que ele não estava ouvindo aí. Cortou. Eu vou sair e vou voltar. A gente Enquanto já o professor está retorna, né? praticamente chegando aí. A gente já está chegando praticamente aí ao final da live, mas eu vou questionar aí essa importância dessa pesquisa, né? Porque também há muito tempo aí foi pesquisado sobre essa questão justamente da qualidade de vida, né? Foi pesquisado com relação à questão do barbeiro, a incidência de doenças cardiovasculares, e foi onde, né, chegou-se aí essa questão de que, através de pesquisas como essa, chegou a gente estava comentando aqui, professor, que é interessante o que o senhor trouxe aí, essa questão de pesquisas, em relação agora a essa pesquisa aí com o clima, porque há muito tempo a gente sabe que foi feita através de pesquisa que o barbeiro tinha também uma incidência, né, devido às condições de vida do brasileiro, a questão do barbeiro tem essa questão de também doenças ligadas, doenças cardiovasculares, né? Por isso que é interessante isso que o senhor traz para a gente, esse novo rumo de novas pesquisas, principalmente com relação ao clima e doenças cardiovasculares. De repente poderemos descobrir aí novas, né, particularidades aí em relação a isso. Não sei né? se a gente vai ter alguma conclusão, vamos dizer assim, que permita a associação dessas alterações. Mas, basicamente, o que está querendo verificar é, na medida que há aumento expressivo, ou seja, significativo, da temperatura e da umidade, ocorre maior número, maior incidência de acidentes cardiovasculares ou não? Na medida que há uma queda da umidade muito grande, porque aqui na região também não é só a umidade que se eleva, ao longo do ano também ela baixa muito. Quando essa umidade for muito baixa e a temperatura ela se eleva muito ou ela baixa também, o que acontece? Bom, a gente tem condições de, ao longo de um período de um ano já termos alguma ideia, mas a gente pretende acompanhar isso, volto a dizer, durante 5 anos. O que está acontecendo? Tá? Vai ser possível dizer, olha, vamos dar um exemplo, na medida em que a temperatura sobe a partir de determinada faixa e a umidade do ar atinge determinada faixa, não é? Está ocorrendo ou há uma tendência ao aumento de acidentes cardiovasculares. Isso porque já se verificou, já há trabalhos em outros países em que ondas de calor provocam esses acidentes em maior número, principalmente pessoas com certa idade, né? A partir dos 60 anos. São pessoas mais vulneráveis a esse tipo de condição. Mas há poucos trabalhos no Brasil. Há um trabalho que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, mas até o momento é muito mais comum se fazer isso com animais de criação, por exemplo, com frangos, com criação intensiva de gado, principalmente bovino, que é o tanto óbvio, né, que dentro de uma granja, se você tiver ali condições de aquecimento muito grande daquele ambiente, vai acabar havendo morte em grande quantidade daqueles animais. Então, eles se preocupam grandemente com as condições e variações climáticas desses ambientes. E se pensou, então, a aplicar algumas dessas metodologias de análise estatística para tentar ver se em humanos ocorre alguma associação, né, entre mudança climática. Na verdade, não é mudança climática, é mudança mais de tempo, né? Seria aquecimento significativo, expressivo da temperatura em 3 dias ou mais, acompanhado de subida da umidade. É aquela coisa que a gente sente, aquele mormaço, aquele calorão, né? Como a gente diz. Será que isso está afetando as pessoas? Volta a dizer, não sabe, estamos tentando verificar. Né? E realmente poderá trazer, mas tá, o que vai acontecer? O que adianta saber disso? Bom, se você sabe que parte da população está mais vulnerável nessa situação, a gente vai dizer, olha, pessoas com tais e tais características correm um risco maior de sofrer evento cardiovascular.
Então, vocês que têm essas características têm que se cuidar. Digamos, é uma pessoa acima de 70 anos, é diabética, ou é uma pessoa acima de 60 anos, é hipertensa. Olha, você tem que ficar numa condição em que se sinta confortável quando há aumento da temperatura. Então, você corre o risco de sofrer um acidente cardiovascular. Assim como a gente sabe que a pessoa tem que controlar a pressão quando ela já tem uma tendência à doença cardiovascular. Seria nesse sentido aí de obter o dado de um modo prático. Para que serve? Vai ser utilizado para quê? E também para orientar depois os próprios médicos, né? No tratamento das pessoas, na profilaxia da própria doença. O professor Álvaro, nós já falamos aqui um pouco também, claro, o nosso assunto era acabamos nesse finalzinho aqui inserindo outros, mas de uma relevância muito grande, de uma importância muito grande também, e aí eu queria trazer um outro contexto aqui. O Campo 7 da UNEB ele está inserido em Senhor do Bonfim, está localizado em Senhor do Bonfim, inserido no território do Piemonte Norte do Itapicuru, e nós já falamos aqui sobre as dificuldades que as universidades têm, falta de verba para pesquisa, o senhor até abordou alguma coisa em relação a isso. Havendo uma pesquisa desse nível, ela, é claro, ela ao longo do tempo, ela surtindo seus efeitos, ela trazendo seus resultados, os resultados serão imediatos, inclusive para a nossa região. Aí a pergunta é, de que forma, de que maneira os municípios da região podem firmar parceria até para prover, para disponibilizar verbas para pesquisas, já que essas pesquisas, como eu falei, elas trarão frutos, trarão resultados e os beneficiados seremos nós que estamos aqui vivendo no contexto do território do Piemonte Norte do Itapicuru. Essas parcerias com os municípios podem ser feitas, como os municípios podem ser parceiros da universidade neste contexto de pesquisa? Bom, eu não tenho muita experiência em parceria onde haja investimento direto dos municípios para aporte de equipamentos ou coisas dessa natureza. É óbvio que isso é possível. Tá? Inclusive, o equipamento ele pode ficar lá no laboratório como comodato, ou seja, terminou aquela pesquisa, em vez de ele ser tombado, pode ser tombado, pode ser doado para a universidade, mas o município ele pode dizer, não, esse equipamento vai retornar para a nossa secretaria, ou para o nosso laboratório, ou para o nosso hospital. Isso não é problema nenhum. Agora, isso exige um convênio, isso eu posso responder, né? Exige um convênio, inicialmente com a reitoria, falo reitoria no sentido de administração central, né? Claro, claro. Central, e lógico que isso pode ser negociado aqui pelo campus, pelos nossos administradores. Ali tem gente muito capacitada, como o Carlos Alberto, o Betinho, como o Jairo, e a própria professora Suzete, que é a nossa diretora. Não é? Então, se houver algum interesse, realmente, de alguma pessoa até de alguma prefeitura em firmar um convênio parecido com esse que a gente tem com a Secretaria de Educação do Bonfim, é possível. E a nossa parceria aqui ela é muito graciosa no sentido que a Secretaria não tem gasto nada conosco, né? E nós não temos um grande investimento, um custo, porque os alunos eles acabam utilizando o seu estágio e os seus trabalhos de conclusão para desenvolver esse trabalho de coleta, esse trabalho de formiguinha, vamos dizer. E os professores, obviamente, gastam o seu período e o seu trabalho de orientação e também de análise, supervisão dos trabalhos, que é oneroso no sentido que a gente gasta muito tempo. Né? Não é simplesmente, hoje em dia você coloca no computador e roda. Sim, você coloca no computador e roda, mas você tem que saber exatamente o que está fazendo, como vai sabendo. E, gente, eu posso dizer para vocês, isso dá muita discussão, isso dá muita dor de cabeça. Né? Meus colegas sabem que a gente discute bastante isso depois que está pronto, porque não adianta ter aquele monte de dados, aquele monte de gráfico lá, se você não sabe o que vai fazer com eles. Né? Verdade. Isso que a gente faz, a gente vai lá, coleta o dado e depois trabalha com esses dados. Mas a gente poderia estar fazendo muitas outras coisas, até com pesquisas clínicas. Eu tinha um projeto com pesquisa clínica para estudar determinadas enzimas e outros fatores de risco nesses clientes, nesses pacientes, mas
infelizmente não foi possível. Eu tentei parceria com a Univasf, principalmente que há uma série de equipamentos e reagentes que são necessários. E aqui é um certo desabafo. E anos e anos eu nunca consegui comprar esses reagentes, o que dirá ter os equipamentos necessários, né? Mas eu pensei assim, vou utilizar os equipamentos da Univasf, eu só compro os reagentes. No final das contas, ficou até disponível os equipamentos, eu não consegui os reagentes. Então, a gente acaba adaptando as pesquisas para aquilo que é possível fazer dentro da nossa realidade. Lógico, se houver investimento ou uma parceria até com Campo Formoso, eu tenho bastante interesse, porque eu sei que aí há algumas povoados que são endêmicos de exploração dos fatores de risco cardiovascular com esquistossomose. É um trabalho que a gente pretendia desenvolver, mas envolve custos só, por exemplo, se houver alguma prefeitura que queira custear o transporte dos alunos até lá, a alimentação dos alunos, não precisa ser grande coisa, só o transporte e a alimentação desses alunos para poder ir coletar esses dados toda semana. Ótimo, já resolve grande parte do nosso problema. Porque imagina eu estar, digamos assim, para o aluno, você vai ter que pagar a sua passagem, você vai ter que pagar seu lanche lá. Então, isso acaba inviabilizando, porque eu sei da realidade desses alunos. Ou seja, né, Vem professor? para cá com aquele dinheirinho contado do seu lanchinho. Então, não posso Ou seja, ele, é um aluno vai ter que ir lá. investimento. E, por outro lado, há uns trabalhos que a gente conta até com o veículo da UNEB. Isso não é problema também. Alguns municípios próximos ou distritos próximos estão atendidos pela UNEB. Eu já conversei com a administração. Olha, dá para 2 alunos meus pegarem carona, né, no veículo que leva outros alunos de estágio ou professores para ir lá pesquisar? Pode, professor, isso está garantido. Mas, por exemplo, a alimentação não. Então, o aluno teria que se virar para se alimentar lá. E aí a gente tenta obter essa verba, às vezes não consegue, entende? Então, tem essas limitações que vão além das dificuldades de interpretação e análise de dados, mas que são coisas possíveis de se resolverem com o tempo. Eu volto a dizer que agradeço muito a Secretaria da Saúde aqui de Bonfim, ao SAMU, a própria UPA, através principalmente do nosso contato, que é a professora Agnete, né? Porque vem sendo colaborativo, vem nos ajudando no sentido de permitir a todo momento o acesso a esses dados. Porque, do contrário, a pesquisa não seria. É isso, a gente está chegando ao final de nossa live. O professor ele não está ouvindo, Leandro. É tanto que eu queria interrompê-lo anteriormente para falar que é o investimento mínimo, né, que os municípios. É o investimento mínimo que os municípios precisam fazer, né? A gente percebe que é um investimento mínimo para um ganho muito grande. Coisas mínimas que precisam ser. Tomara que os municípios da nossa região, que compõem o território do Piemonte, Norte do Itapicuru, tenham essa visão, né? De olhar um pouquinho aí também, se falta pelo Estado, que os municípios abracem a causa aí, né? Eu dizia, professor, o seguinte, no seu comentário aí no final, que é um investimento mínimo que os municípios talvez precisem fazer para um ganho tão grande, tão significativo, né? Então, tomara que aquela verba que está faltando aí de um lado, tomara que os municípios abracem. A gente espera, tomara que assim seja, não é isso, Leandro? Tem muitos outros laboratórios, tem muitos outros colegas fazendo trabalhos muito bons, diferentes enfoques, assim, também, não só na área de saúde, mas na área de educação, na área de biodiversidade. Tem muita coisa boa e interessante sendo desenvolvida. E notem, por exemplo, que há um grupo docente de pesquisadores muito qualificado. Na biologia, praticamente todos os professores têm doutorado. Na saúde, a maioria dos professores também ou são mestres ou são doutores. Também no curso de pedagogia, no curso de contabilidade, que eu não estou explicando aqui de mais nenhum curso também, né? Nós temos realmente um corpo docente bastante qualificado e alguns professores já também, que não é um grau a mais, mas é um estágio pós-doutoral, né? Às vezes o professor já fez mais de um estágio para se capacitar, se especializar, se atualizar, e isso é muito importante da nossa profissão, estar sempre se atualizando e mantendo em contato com aquilo que está ocorrendo ultimamente, não só na pesquisa, mas na educação. E outra novidade que a gente pretende até o ano que, não digo até o ano que vem por causa da pandemia, mas até o final do ano que vem, no máximo em 2022, mas se tudo der certo até 2021,
um novo curso, que seria o curso de bacharelado em biologia. A gente está trabalhando nesse projeto. E não esquecendo, quero particularmente divulgar o primeiro CONUCEBIL, o primeiro Congresso Mediano de Ciências Biológicas, vai ocorrer a partir do dia 21 de setembro, já conta com a coloração e oficialização dentro da UNEB, e vai aproximar aí alunos de biologia de 6 campi da UNEB, e com a participação também de profissionais, de professores, com mini cursos, com palestras e mesas redondas, né, de professores desses 6 campi. Isso é muito importante dizer que, ou seja, e os alunos é que estão organizando, os alunos desses cursos é que tiveram iniciativa e vão fazer um congresso virtual, um congresso online para a universidade. Eles se dispuseram, montaram equipe com os representantes existentes, dos DAs, dos centros acadêmicos, e estão fazendo um trabalho primoroso. Eu tenho que realmente parabenizar esses alunos. Uhum. Ok, a gente está já encerrando a nossa live de hoje. Desde já, professor Álvaro, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Mais uma vez a gente agradece. Fico honrado. Foi um prazer. Um bate-papo muito bacana, informações precisas, importantes, a linguagem também. Enfim, o tempo voou. A gente quer agradecer aí mais uma vez por sua presença virtual e deixe aí, faça suas considerações finais. A minha consideração final é agradecer ao Leandro pelo convite, a participação do Macário, do Sérgio, né? Espero conhecê-los, talvez até em breve pessoalmente, seja para tomar um café, alguma coisa assim, né? Porque, afinal de contas, essa proximidade também é necessária, que não seja só virtual, né? E, gente, agradeço também a audiência ou a assistência, né? Quem acompanhou a live, me sinto realmente muito honrado, muito feliz de poder estar divulgando o meu trabalho, poder divulgar o trabalho do departamento aqui do 7, né, que tem tanta gente empenhada, tentando trabalhar e desenvolver as pesquisas, e os próprios alunos também, todos que participam e que estão agora também recolhidos em suas casas, né, e não estão podendo comparecer, mas logo, logo a gente tenta voltar à normalidade. Novamente, muito obrigado a vocês, gente, pela oportunidade, pela chance. Volto a dizer que estive lisonjeado, estive honrado e estou muito feliz de ter participado. Muito sinceramente. Obrigado. Okay. Obrigado. Boa noite. Nós aqui agradecemos. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok, professor.